Como é do conhecimento dos irmãos, nos domingos de manhã que eu tenho pregado aqui, nós temos feito a exposição do livro das Gênesis e nós vamos dar sequência nesta manhã da exposição que nós temos feito. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, no capítulo 29. Gênesis 29, a partir do verso 31, diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: agora desta vez o meu marido se unirá a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho, então disse: desta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. E Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso deu ao filho o nome de Naftali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho, e Lia disse: afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Asser. Nos dias da colheita do trigo, Ruben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim um marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o 5º filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e deu ao filho o nome de Issacar. E Lia engravidou mais uma vez, e deu a Jacó o 6º filho, e disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. E depois disso deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Até aqui. Oremos. Senhor, a tua palavra foi lida, e pedimos que o Senhor nos dê a orientação do teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, fazer a exposição desse texto nessa manhã. Que a tua palavra fale ao nosso coração e que nós possamos estar
apegados a tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor sussurre, que o Senhor brade, mas que nenhum coração aqui nessa noite, nessa manhã, saia daqui sem ouvir a tua voz, por meio da tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, e você diz: uma radiografia emoldurada, exposta entre vários diplomas na parede. É difícil nós encontrarmos alguém da área da saúde, um médico, por mais que ele seja apegado à questão ortopédica, pegar uma radiografia, emoldurá-la e expô-la como um troféu. Eu confesso que eu nunca vi isso. Tem na tua casa, Pri? Mas tal situação inusitada está à disposição dos olhares mais curiosos na casa do Dr. Michael Wirth. A imagem é a vista axial de um quadril fragmentado. Um grave acidente de carro deixou aquele quadril quebrado em 2 lugares. Até mesmo o olho menos treinado ou não treinado consegue ver, ao olhar para aquela radiografia, a lacuna de meio centímetro entre os ossos. A fratura foi apenas uma das várias que aquela vítima sofreu em um acidente. Os médicos que receberam aquela vítima estudaram seu raio-x e temeram inclusive pela vida daquela mulher, porque não era uma vítima qualquer, era uma mulher que estava grávida. Ela tinha um bebê em seu ventre, uma criança de 7 meses de gestação, ocupava inclusive o centro do palco da imagem daquele raio-x. A criança flutuava entre a fratura. Felizmente aquela criança estava inconsciente da ruptura que estava no seu redor. Todavia, todas as vezes que o Dr. Michael olha para aquela radiografia emoldurada na parede do seu escritório, ele relembra da noite em que ele viu aquela mulher na sala de emergência, aquela noite que ele pegou aquela radiografia e junto com outros especialistas examinou e pensou e ficaram ali estudando o que fariam com aquela vítima. Ele relembra inclusive que foi feita uma pergunta entre os profissionais presentes: será que a gente vai conseguir salvar a vida desses dois? Quem pode sobreviver? Nós vamos perder a mãe ou vamos perder o filho? Graças a Deus, essa escolha não precisou ser feita em definitivo, porque tanto a mãe quanto o bebê sobreviveu. E o Dr. Michael guardou a imagem da radiografia, emoldurou e colocou como uma lembrança na parede do seu escritório. Não apenas como uma lembrança, melhor, como uma espécie de troféu. E eu conto essa história para que você possa entender que Deus traz vida por meio da quebra e da falência humana. Diante da impossibilidade que nos é apresentada, Deus é capaz de fazer milagres. E nessa manhã eu quero falar para você que Deus tem um milagre para a sua vida. Ele é especialista nisso. Famílias desestruturadas, corações partidos, sonhos destruídos, até mesmo pessoas quebradas. Nós sucumbimos, irmãos, diante de tragédias, diante de rompimentos e, digamos, acidentes que a vida nos causa. Nós acabamos de ler um texto dificílimo de entender no sentido da compreensão humana. Um homem que é forçado a casar com 2 mulheres, por fim ele tem filho com 4 mulheres. Irmãos, isso foge à naturalidade humana. Uma casa fragmentada, quebrada, envolvendo não apenas uma reação de guerra entre várias mulheres, mas também conflito entre os filhos. E é interessante ver como que Deus é especialista em trazer
bênção ou transformar em bênção aquilo que a gente costumeiramente transforma em caos. Olhando para a história de Jacó e de Esaú, como eles, nós sucumbimos à pressão. Como Esaú, nós cedemos aos desejos que corroem dentro do nosso ser. Nós, como Jacó, irmãos, conspiramos e controlamos no intuito de ter algum ganho na vida. E nisso tudo fica a pergunta: quem quer um vaso quebrado? Quem em sã consciência tem um olhar gracioso para aquele que foi descartado por tudo e por todos? Quem é resiliente o suficiente para tomar o nada, aquilo que não vale nada, e trabalhar de tal forma a torná-lo alguma coisa? E a resposta é muito simples: Deus. Alguém pode olhar ou pode ler sobre a família de Jacó e perguntar: onde estão os heróis nessa história? Olhando para Jacó, para Raquel, para Lia, para as servas dessas mulheres, para seus filhos, quem eu devo seguir como exemplo? Quem é o personagem redentor nessa guerra territorial doméstica? E a resposta é muito simples: Deus. Enquanto nós vemos uma família que parece gastar mais tempo brigando do que se abraçando, Deus enxerga a oportunidade de demonstrar o seu poder. É como se Deus nessa história estivesse nos falando: observa o que eu posso realizar. E o que o Senhor pode realizar? O Senhor tem um plano soberano, irmãos, no meio da nossa adversidade. Você vive uma adversidade, você vive questões das quais, ao seu olhar, segundo a força do seu braço, você não consegue resolver. Eu quero falar para você nessa manhã, por meio da palavra de Deus: Deus tem um plano soberano para a sua vida. Mas antes de nós enxergarmos tudo isso, nós precisamos voltar um pouco na história. Afinal, Jacó não se tornou conhecido porque ele escreveu um livro. O Jacó da Bíblia não se tornou conhecido porque ele compôs uma música. Jacó não se tornou conhecido porque ele inventou algum dispositivo. Mas ele se tornou conhecido simplesmente porque ele plantou uma semente genealógica cujos ramos se estendem até a eternidade. Aqueles que sabem pouco sobre a Bíblia já ouviram falar sobre as 12 tribos de Israel. Levi, inclusive, está entre eles. Aqueles que sabem muito sobre a Bíblia, eles estão cientes que os nomes das 12 tribos de Israel estão escritos nos portais da Nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo 21, versículo 12, nos diz sobre isso. Mas mesmo aqueles que conhecem bastante a Bíblia, tem muitas perguntas sobre a família de Jacó. E dentre elas, a mais complexa: como uma família como essa pode dar certo? Como? Talvez você olhe para a sua família hoje e pense: como a minha família pode dar certo? Como? Porque, irmãos, não é de hoje que a família de Jacó é um aglomerado de confusão, de competição. Essa família foi construída sobre um histórico de traição. Já no nascimento, Jacó tentou passar na frente do seu irmão gêmeo. A rivalidade entre os irmãos e o favoritismo dos pais resultou em uma mistura tóxica e ameaças de mortes. E nem estamos ainda falando do casamento de Jacó. Porque este homem, nós falamos aí nas pregações passadas, este homem então, ele planejou se casar com uma mulher e por fim foi forçado a casar com duas, Lia e Raquel, duas irmãs que eram suas esposas e cada uma tinha sua serva e que também acabou entrando nesse imbróglio.
Jacó se viu então, irmão, no meio de 4 mulheres, gerando seus filhos e complicando a sua vida, que já era muito turbulenta. E eu disse 4 porque não bastou a briga entre as irmãs esposas, as 2 servas, como falei, foi chamada para o olho do furacão. A situação era tão complicada que os nomes dos filhos de Jacó eram o registro das mágoas e do ódio que as irmãs sentiam. O primeiro filho, Rúben, era meio que Lia estava falando para Raquel: olha, eu tenho um filho, você não tem. É o significado do nome de Rúben. Simeão, o Senhor me ouviu. Levi, veio na esperança de uma aproximação mais estreita entre Lia e Jacó. Por isso o nome significa unir. Mas é diante do 4º filho que Lia diz: louvado seja Deus. E aí ela dá o nome do menino de Judá, o significado do nome de Judá: louvado seja Deus. A família estava abarrotada de tensão sobre a gestação e a falta de gestação. Lia teve filhos com Jacó, mas não tinha o amor dele. Raquel, por outro lado, tinha o amor de Jacó, mas não tinha filhos com ele. E o desespero de Raquel era tamanho que, consumida, o texto nos diz que ela foi consumida por inveja da frutuosidade de sua irmã. Ela mete o pé na porta da tenda de Jacó e diz: dê-me filhos, ou morrerei. O ímpeto de Raquel foi tão grande que despertou a ira de Jacó, que retruca Raquel dizendo: será que eu estou no lugar de Deus para te impedir de ter filhos? Você está me culpando por algo que eu não tenho culpa. E aí começa uma discussão entre eles. Não contente, Raquel repete a mesma atitude de Sara. Ela tentou resolver as coisas do seu jeito. Ela chegou para Jacó e disse: toma aqui minha serva, Bila, tenha relações com ela, para que eu dê luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. E na época, irmãos, era tradicional, uma mulher que não podia ter filhos, ela pegava a empregada dela, dava ao seu marido, o marido então tinha relações com aquela serva, ela ficava grávida, e na hora do parto, enquanto a mulher grávida se colocava numa posição de parto na frente da mulher, a senhora ficava na frente para quando o filho nascesse, o filho caísse no colo dela. Estão entendendo? Por quê? Para que houvesse uma transição de maternidade. Era assim que acontecia. Por isso, Raquel está falando: para que ela dê à luz e eu traga filhos ao meu colo, para que eu receba a maternidade por transferência. Jacó, o dono de um harém particular, ele não deixou passar a oportunidade. E ele então, o que ele fez? Se deitou com Bila. Ela concebeu, e Raquel tomou para si o filho de Bila e lhe deu o nome de Dan, que significa fazer justiça. É como se Raquel estivesse falando para Lia, sua irmã: tome essa, você tem filho, agora tome, ó, Deus fez justiça. Quase que Raquel cantou para Lia naquele dia: tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Ela só não cantou porque não era composta ainda essa música na época. Naphtali, cujo significado diz lutar, foi o nome dado ao 2º filho de Bila, e Raquel colocou esse nome na criança por sua luta incessante com sua irmã e a vantagem que ela pensava possuir sobre ela. Irmãos, nós estamos diante de uma batalha que parece interminável, pois Lia, uma vez que aparentemente não podia mais gerar filhos, para não ficar por baixo, o que ela faz? Ela também dá a sua serva para Jacó, Zilpa. Olha a confusão. E o que acontece? Mais uma vez,
Jacó, o garanhão, não pestanejou, se deitou com a serva de Lia, e ela concebeu, e Lia pôs o nome do filho da serva dela de Gade, pois para ela isso era uma grande sorte. No enfileiramento dos filhos, mais um filho foi concebido a Zilpa, serva de Lia, e Lia pôs o nome dele de Assé, feliz. E ela ainda teve coragem de caçoar de Raquel, dizendo, é como se ela estivesse, quando ela coloca o nome da criança de Assé, é como se ela estivesse dizendo para Raquel, olha como eu sou feliz, as mulheres me verão e perceberão que eu sou feliz. Mas parece que Raquel não se alegrou com a felicidade de sua rival. O clima e a turbulência na casa de Jacó devem ter sido intensos, insanos. O ódio estava por todos os lados. Todos estavam em conflito com todos. Max Lucado chega a dizer que o parentesco na casa de Jacó parece ter um ar de puro asco. Lendo a história corrida assim nas páginas da Bíblia, eu estava lendo, eu tinha a impressão que parecia que na casa de Jacó nascia criança todo dia. Todo dia tinha uma criança nova. E não deixa de ser verdade, porque todos esses filhos nasceram num período de 7 anos. É muita criança em pouco tempo. Mas quando parecia que aquele ninho de cobra tinha dado uma trégua, um novo conflito é deflagrado. Rúben, o mais velho, encontra umas mandrágoras no campo e traz para sua mãe. Está no versículo 14 que nós lemos. E naquela época acreditava-se que as mandrágoras eram afrodisíacas e estimulava a fertilidade feminina. E de alguma maneira Raquel acreditava naquele folclore supersticioso. Tanto é que ela negocia o seu bem mais precioso, que é o seu marido, em troca de uma planta que pode abrir-lhe a madre. E o que aconteceu a partir daqui? Bom, Lia se deitou com Jacó e mais 2 filhos foram gerados. A coisa se torna tão insana que Raquel prostitui o seu marido. Olha como isso é sério. E então desses outros 2 filhos gerados por Lia, vem então Issacar, que significa recompensa, e Zebulon. Zebulon, porque Lia tem a esperança de que Jacó em algum momento vai desprezar Raquel e ficar só com ela. Nós temos em toda essa história bíblica um homem omisso e indiferente, uma mulher amada, porém fragilizada, outra mulher desprezada e amarga. Uma prole adquirida num curto espaço de tempo, 7 anos, como eu falei. Crianças e caos por toda parte. Já imaginou, irmãos? 12 crianças nasceram em um período de 7 anos. Já imaginou uma casa com 12 crianças gritando? E com 4 mães disputando a atenção de um único homem? Consegue imaginar? Isso porque as sogras ficaram lá longe, hein? Olha o caos isso aqui. Irmãos, e o que tem de incrível em todo esse caos, em toda essa adversidade? Sabe o que tem de incrível aqui? Deus e os seus planos. Deus e os seus desígnios. Agora, não entenda mal, Deus não causou a adversidade na vida de Jacó. Nós falávamos na escola dominical, foram as escolhas que Jacó fez. Porque afinal de contas, Deus não encobre escândalos de seus filhos, nem disfarça suas falhas, e muito menos oculta a nossa humanidade. Mas é verdade que Deus pode transformar o caos em nossa vida em algum bem. Por quê? Porque Deus tem um plano em meio às nossas adversidades. E sabe por que Deus
tem um plano para a gente, porque Deus vê a dor do seu povo, Deus enxerga a sua dor. O texto diz que quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, e assim Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição. Nós precisamos fazer justiça a Jacó, pois a situação de poligamia que Jacó está vivendo, ou seja, de um múltiplo casamento, não foi sua culpa. Assim como as tensões dentro do seu lar não foram geradas por ele. Mas como nós já mencionamos, ele foi omisso, ele foi indiferente às situações, e ele deixou que ventos impetuosos, adversos, soprassem sobre o seu lar, e entre esses sacolejos está a tristeza de Lia. A jovem de olhos sem brilho se tornou agora uma mulher onde a luz da alegria foi ofuscada em seu coração. Até parece que Jacó está destinado a semear amargura na vida daqueles que estão à sua volta. E Lia parece ser essa vítima atual. É compreensível a falta de desejo de Jacó por Lia. Ele não planejou casar-se com ela. Ele nunca a viu como esposa. Ele teve que aceitá-la por imposição. E tudo isso é resultado da trama de seu tio Labão, pai de Lia e de Raquel. Esses emaranhados humanos que criamos e não levamos em conta no momento do rolo, o quão penosas são certas situações que podem se tornar complicadas demais. Às vezes nós não medimos as consequências quando nós tomamos algumas decisões dentro da nossa própria casa. Eu concordo com o estudioso britânico Kenneth Kingsley quando ele diz que no plano humano a narrativa demonstra a sede que os seres humanos têm de amor e reconhecimento e o preço que se tem de que pagar por frustrá-la. A tristeza, irmãos, que o texto nos diz que Lia sentia, não estava atrelada a uma tradição tribal, mas ao fato de que talvez por muito tempo aquela moça sem brilho não foi olhada, não foi observada. Talvez Lia já vivia dentro de um contexto onde ela sempre foi deixada em segundo, terceiro e último plano. O próprio Moisés, ao escrever Gênesis, ele destaca haver diferenças visíveis entre Lia e Raquel, que há vantagens físicas entre as duas irmãs, e quem sabe isso por muito tempo pesou no coração de Lia. Talvez por algum tempo Lia se sentia o patinho feio da história, e agora muito mais, uma vez que o seu próprio marido só comparece com ela por obrigação e não por amor. Todavia, o texto diz que enquanto Jacó rejeitava Lia, Deus saiu em defesa dela. Porque o texto diz que o Senhor viu que Lia era desprezada. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, a palavra do Senhor fala conosco. O Senhor vê a lágrima que você derrama que ninguém vê. O Senhor vê o choro que você às vezes engole e que ninguém percebe. O Senhor vê a tua luta quando ninguém vê. Deus não está aqui, irmãos, Deus não está aqui punindo Raquel por ser alvo do amor de Jacó. Ele está simplesmente sendo benevolente com aquele que sofre, e no caso aqui é Lia. João Calvino, com maestria, interpreta essa passagem afirmando que Moisés nos mostra que o amor de Jacó por Raquel é extravagante e precisava ser corrigido por Deus. O que Calvino está falando aqui é que o amor de Jacó por Raquel beirava a idolatria. E se tem uma coisa que Deus não abre lugar,
não abre mão, é do lugar dele em nosso coração. E às vezes nós fazemos substituições. Marido coloca mulher no centro do coração. O mesmo é verdade sobre mulher, às vezes idolatrar o marido. Pais que idolatram filhos. Ei, o primeiro lugar, a primazia do seu coração é de Deus. E às vezes Deus tem que dar uma saculejada, tirar, mexer, para que você entenda que essa pessoa não pode ser um ídolo em sua vida. No mundo antigo, a mulher que tinha muitos filhos era tida como abençoada. Ela encontrava uma afeição especial do seu marido, mas não é o que nós estamos vendo nessa história. Pois Raquel é amada, a preferida, não sem prejuízo para sua irmã, a quem honra deveria ser dado. O Senhor, pois, interveio como vingador de Lia, e para trazer uma solução adequada, ele dirige então a mente de Jacó naquela direção a qual havia maior avesso. Eu gosto de pensar que a intervenção divina é Deus equilibrando o jogo e sendo benevolente com a sofrência ou com o sofrimento de Lia. De novo citando o reformador genebrino, Calvino, ele diz que quando se tornam desordenados, até mesmo os afetos dos fiéis costumam ser contidos pela vara de correção do Senhor. Nós temos o hábito, às vezes, irmãos, de amar em demasia. Amar ao ponto de tornar pessoas ídolos em nosso coração. E Deus abomina isso. Deus abomina. Deus, em sua justiça, vê a dor do seu povo, e Ele acode o seu povo em tempo oportuno, e é o que Ele está fazendo com Lia. Prova disso é que os nomes dos seus 2 primeiros filhos falam da relação estreita de Lia com Deus. Deus viu a minha aflição, diz Lia, e Ele ouviu o meu clamor. Eu tenho que perguntar a você, por acaso você tem dúvida que o mesmo tenha acontecido com você? Porque sim, irmãos, Deus, o nosso Deus, é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que vê quando ninguém vê. Diz a canção de um famoso compositor brasileiro: Ele conhece as lágrimas que rolaram e as que ficaram no coração. Não é sem razão que a Bíblia fala que o Espírito Santo é especialista em interpretar lágrimas. Quantas vezes nós nos sentimos desprezados, ignorados, não amados? Isso pode ser um reflexo de relacionamentos humanos, mas isso não pode ser dito em relação ao Deus que você serve. Sabe por quê? Porque Deus ouve, Deus vê, Deus contempla, Deus provê, Ele cuida de você. Diga para quem está do seu lado: Deus está cuidando de você. Ele tem um plano soberano em meio à nossa adversidade, e essa soberania está muito acima das tramas humanas. O texto diz que Raquel viu que ela não dava filhos a Jacó. Ela teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário eu morrerei. E ela então entrega a sua serva para ter relações com seu marido, para então ter filhos por meio da serva. Aí, conhecendo a história de como tudo isso aconteceu, do encontro de Jacó e Raquel, quem diria que aquela menina com cara de anjo... Eu estava preparando essa mensagem, lia o texto várias vezes, e vinha aquela música, toda vez que eu lia sobre Raquel: sonho meu, daquela novela, lembra? Sonho meu. Aquela menininha com cara de anjo, mostrou para que veio. Aquele rostinho bonito pelo qual Jacó se apaixonou, mostrou a sua face de megera. Ela se tornou a megera nessa novela mexicana, porque isso aqui parece enredo de novela mexicana. Mas ela é uma mulher no anseio de ter seus próprios filhos. Talvez nós podemos justificar, sim. E eu não estou tirando a legitimidade disso, mas a todo custo. É
é evidente, irmãos, na palavra de Deus, que Raquel tem motivações não agradáveis por trás dessa trama. Primeiro, ela tem um rompante que despertou a ira de Jacó. Segundo, ela está determinada a ter um filho, não por uma questão de amor ou de maternidade, mas por competição com a sua irmã. Mesmo que isso custe colocar o seu marido em um enlaçamento afetivo sexual nocivo. A que ponto o ser humano é capaz de chegar? Posteriormente, nós vemos que Raquel, por sua fissura em competir com a sua irmã, por inveja mesmo, como já mencionamos, ela submete o marido à prostituição. Ela queria as mandrágoras, na intenção de fazer um chá, ou fazer uma boa cumba, porque é crente, né? Crente não faz macumba, crente faz boa cumba. Vocês estão dando risada, essa turma que vive atrás de óleo ungido, rosa ungida, água ungida, é tudo boa cumba. Ela vai e ela fala assim, não, me dá essa fruta aí que eu vou fazer um chá para mim. Se você me der, eu te dou meu marido essa noite. Tem coragem? Qual que é a mulher aqui que tem coragem de dar um marido aí, pelos 6 números da Mega Sena? Balançaram, hein? Teve uns ali que balançaram, já olharam assim. Raquel, irmãos, é um caminhão sem freio descendo uma ladeira rumo ao precipício. Ela tem uma terrível obstinação. Eu diria que ela é a versão 2.0 turbo de Sara, mulher de Abraão. Lembra da história? Sara queria ter filhos, não podia. O que ela fez? Toma Agar. Qual que é o resultado disso? Quem viu a notícia ontem? Israel atacou Irã, Irã ataca Israel. Está aí até hoje. A briga está aí até hoje. Por quê? Porque uma mulher quis resolver as coisas do jeito dela. Até hoje a gente sofre com isso. Sara queria filhos. Ela entrega então Agar, sua serva Abraão. E Raquel tem um mesmíssimo comportamento. Isso porque quando enfrentamos adversidades, irmãos, via de regra, a nossa tendência é colocar as mãos às rédeas e tentar fazer do nosso jeito. A gente não espera, não tem paciência em esperar o tempo de Deus. É o ímpeto do fazer do nosso jeito, é a tentativa de manter as coisas sob o nosso controle. Por isso Raquel trama. Ela quer ter filhos por meio da sua serva. Ela quer ter filhos usando a crendice popular. Ela quer ter filhos, pois não aceita ser menor do que a sua irmã. Pobre Raquel. Ela não sabe que não há um caminho fácil e natural para o futuro. O futuro não será operado, guarde bem isso, por maquinações humanas. Bem exortou Jaquel a Jacó. Gente, Jaquel a Jacó. Jacó a Raquel, troquei aqui. Anotou essa aí? Isso aqui foi célebre. Bem advertiu Jacó a Raquel. Será que eu estou em lugar de Deus que me impediu de ter filhos? Apesar de todo esforço, irmãos, investido, o filho para Raquel veio quando Deus decidiu que assim fosse. Meu irmão, não há nada que possa sobrepujar a soberana vontade de Deus. Nada. O texto diz que Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. E então ela disse: Deus tirou de mim um vexame. A adversidade que visitou a tenda de Raquel, tornando-a estéril, nada mais era do que a mão recolhida de Deus. Irmãos, nós não precisamos muito não, para nos atrapalharmos. É só Deus tirar um pouquinho a mão dele sobre a nossa vida, a coisa já desanda.
já desanda. Já se viu, eu fico pergunto a você, você já se viu tentando resolver as coisas do seu jeito, usando os seus próprios meios, se apoiando na sua própria sabedoria, lançando mão do seu próprio tempo e discernimento? É importante, irmãos, não nos esquecermos que nossos esforços, por melhores que pareçam ser, não podem frustrar e sobrepor, antecipar, acelerar os planos soberanos de Deus. Deus tem o tempo certo e no tempo certo tudo acontecerá. Ele é o Senhor da história. É Ele quem tem a última palavra. E como diz Isaías, profeta Isaías capítulo 43, versículo 13: agindo Deus, quem impedirá? O Senhor tem planos soberanos em meio à nossa adversidade, e seus planos são parte de sua fidelidade em cumprir as suas promessas. Deus se lembrou de Raquel, ouviu a sua súplica e a tornou fecunda. Depois de um longo período de luta, de competição, de angústia, Deus é favorável com Raquel e a abençoa ela com um filho. Todos os filhos de Jacó, sem exceção, têm um papel importante na história da redenção. Mas é José o grande destaque no enredo da redenção eterna. Um ponto que nós precisamos ponderar aqui é o fato do texto dizer que Deus se lembrou. Aí talvez venha aquela pergunta: mas Deus pode se esquecer de algo? É certo que não, irmãos. Uma vez que Deus não está preso ao nosso tempo, Ele não é anterior nem posterior às coisas do presente, do passado, do futuro. Ele não está sujeito ao esquecimento, de modo que um lapso do tempo Ele necessitasse lembrar-se do que aconteceu no passado. O que a Escritura está fazendo aqui é simplesmente dando um movimento humano a Deus para a nossa melhor compreensão. A Raquel amada agora se tornou a Raquel lembrada. Ela tramou, mas as suas tramas deram em nada. E a vontade de Deus prevaleceu. Foi necessário a Raquel aquietar seu coração, para ela então provar e viver o milagre de Deus, que Deus tinha para a vida dela. Especialistas dizem que tanto o narrador do texto bíblico, ou seja, Moisés, quanto Raquel, eles atribuem a Deus o nascimento do filho de Raquel, chamado José. Ou seja, as mandrágoras milagreiras foram esquecidas pela própria Raquel. Nós não ouvimos mais falar sobre as mandrágoras ao longo do texto, de modo que são insignificantes e nem podem ser definidas como um instrumento que Deus usou para imprimir fertilidade em Raquel. Raquel agora não é só uma mulher realizada em Deus, mas ela se tornou uma mulher que se reafirma em Deus. Pois o nome que dá ao seu filho é ao mesmo tempo um testemunho e uma petição. José. O que significa José? Yahvé acrescentará. E por que um testemunho e uma petição? Porque quando ela diz que Deus vai acrescentar, já significa que Deus deu algo, ou seja, ela está testemunhando que ela viveu algo. Mas ao mesmo tempo ela está dizendo, Deus também vai fazer algo novo. Ou seja, Deus fez e Deus fará. Irmãos, Deus cumpre suas promessas. E o cumprimento das suas promessas acontece no tempo de Deus. E das maneiras que muitas vezes nós não entendemos. Enquanto Lia e Raquel rivalizavam, Deus estava construindo, erguendo a nação israelita. Os 12 filhos que nasceram dessas circunstâncias complexas se tornaram as 12 tribos de Israel, cumprindo então a aliança que Deus fez com Abraão. Observe que assim como Deus, com razão,
nega a misericórdia que nós desejamos de forma desenfreada, às vezes Ele também, por fim, concede graciosamente aquilo que tanto esperamos. O Senhor pune a nossa tolice, mas Ele ainda considera a nossa estrutura, e Ele não contende conosco para sempre, pois Ele tem uma promessa, e Ele é fiel. Deus mantém sua aliança, irmãos, mesmo quando ventos impetuosos das adversidades açoitam os cenários dos quais nós estamos inseridos. Como bem nos exorta a palavra do Senhor lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido não o fará? Ou tendo Ele falado não cumprirá? Jacó experimentou, ou melhor, viveu plenamente a promessa de Deus, mesmo em meio a tantos dissabores. E nessa manhã eu quero lembrar você, acredite, o mesmo Deus que foi fiel com Jacó, é fiel para com você também. Afinal, como diz o texto lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, Ele não pode negar a si mesmo. Quando nós enfrentamos momentos de espera ou de dificuldades, nós podemos confiar que Deus não esquece o que prometeu. Ele continua no controle e no tempo certo Ele fará cumprir cada uma de suas palavras. José não foi apenas a resposta da oração de Raquel, mas foi o meio pelo qual o plano de redenção chegou a cada um de nós. Por isso, irmãos, confie. Deus tem um plano soberano em meio às nossas adversidades. Vem para cá, Misa. Um homem com um amor sacrificial por sua esposa, uma prole como precursores de uma promessa messiânica, duas mulheres em rivalidade, expressando a fraqueza da humanidade, um filho destinado a ser o reflexo de um rei eterno e glorioso. A história, irmãos, de Jacó e sua família é a minha história, é a sua história, é a nossa história, é a história de Jesus. E eu digo isso pois foi por meio desse caminho que Deus andou para conduzir a humanidade aos pés de um madeiro cruzado, erguido no alto de um monte chamado Caveira. Nenhum de nós é capaz de chegar à cruz sem antes dar uma espiadinha na história da família de Deus, a família de Jacó. Pare de entortar o olhar. Você vê a história de Jacó e você fica com o olho torto. Essa história é a sua história também. A história caótica da constituição da família de Jacó é um meio de Deus desenhar a cada um de nós que a maneira que Ele trabalha não está respaldada na vontade humana, muito menos no imaginário popular. Mesmo que nós tensionemos a vida para uma direção equivocada pela perspectiva de Deus, Ele, o Senhor, é capaz de endireitar os caminhos. Duas frases que ganharam força e se tornaram verdades, mas são mentiras. A primeira delas: Deus escreve certo por linhas tortas. Não, irmãos. Deus endireita a linha e depois escreve. Foi o que Ele fez à família de Jacó. Segunda frase é a frase da teologia do Chan. Sabe qual que é? Pau que nasce torto nunca se direita. Direita sim. Deus endireitou Jacó e a sua casa. Você acha que não tem jeito? Para Deus tem jeito sim. Se você duvida que Deus é especialista nisso,
você precisa ler o primeiro capítulo de Mateus, e você encontrará lá não apenas a árvore genealógica que Jacó plantou, mas tantas outras pessoas que foram adicionadas a essa raiz, e que aponta diretamente para Jesus, o Filho de Deus. Mateus capítulo 1, versículos 2 e 16 diz: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E aí eu falo, Jesus gerou em Deus cada um de nós. Por meio das brigas, da arrogância, das lutas, da competição, das comparações, das porções de amor, dos métodos alternativos e das lágrimas daquelas que tinham amor e filhos. Deus anda, Deus caminha por caminhos inóspitos para cumprir os seus planos soberanos e para fazer os seus desígnios eternos. Deus continua no controle, mesmo em situações como a família de Jacó. E creia, o mesmo é verdade sobre você. Deus continua no controle da sua vida. Eu te garanto, tudo ficará bem. E se o que diz esse livro é verdade, e certamente é, o final da história é um final feliz. Feche seus olhos, curva a sua fronte. Dois desafios. O primeiro deles, você que talvez entrou aqui nessa manhã com alguns pesares no seu coração, algumas adversidades, talvez entrou até desistindo de si mesmo, e diante dessa palavra entende que Deus te chama a uma segunda chance, a uma segunda oportunidade. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar juntos. Segundo desafio, você que deseja entregar a sua vida para Jesus, você que não caminha com Cristo ainda e deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, coloque esse pé no seu lugar, nós vamos orar também por você. Vou te dar um tempo aí para você pensar, enquanto o Misa e o Reginaldo solam aqui uma música, um trechinho de uma música, e aí o seu coração for sendo tocado, coloque de pé no seu lugar e nós vamos orar juntos. Cá estamos nós, Senhor, com as nossas lutas, com as nossas tribulações, com as nossas adversidades, mas nós colocamos ao pé da Tua cruz, porque nós cremos que a última palavra, Senhor, não é daquilo que nós enfrentamos, a última palavra vem dos lábios do Senhor. Por isso que nessa manhã, que o Senhor chame a um renovo de vida aquele que se perdeu em meio aos emaranhados que a vida causou, escolhas tanto pessoais quanto de outras pessoas, dos quais nós sofremos consequências. Senhor, no nome de Jesus, levanta, põe de pé, restaura, Senhor, o ânimo, a alegria, a fé, a esperança. Senhor, que os olhos, Senhor, dessas pessoas possam ser abertos e possam contemplar a maravilha de vida que o Senhor tem adiante. Deus, que as lágrimas parem de embaçar o olhar
E que essas lágrimas, Senhor, de tristeza deem lugar às lágrimas de alegria e celebração, porque não chegou ao fim da história, não chegamos ao fim da jornada, é apenas o começo dos teus planos maravilhosos e soberanos. E que a gente sabe que o Senhor vai transformar esse caos em bênção, que o Senhor vai transformar esse problema em solução, que o Senhor vai fazer tudo para o louvor da tua glória. No nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada vida, cada família aqui representada, e que o Senhor traga um novo tempo, um tempo de vida, Deus, novas oportunidades. Que o Senhor descortine, Senhor, diante de cada um desses irmãos e irmãs, Senhor, um novo lenitivo de vida, um novo momento, onde eles possam ver que o Senhor está vendo, ouvindo, contemplando, cuidando, zelando, amparando, guardando a vida deles em todo o tempo. Nós oramos, nós confiamos em Ti e nos entregamos em Tuas mãos, no nome de Cristo Jesus. Amém.